Bom dia, boa tarde, boa noite. Lua cheia no céu, rainhas do Sabá se encontram novamente. Hoje uma energia nórdica no ar, mas eu diria não só tão nórdica assim. Estamos aqui com Helga Narsim. É Narsim mesmo que fala, Helga? Nasrin, Nasrim. Muito bem, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, Petrúcia, Cássia, sejam bem-vindas ao nosso Sabá. Estamos aqui reunidas na nossa clareira para conversar esse papo super legal com a Helga, que eu vou apresentar para vocês, caso vocês não a conheçam. A Helga, lá no mundo civil, ela é perita contábil, então ela tem formação em ciências contábeis, em direito empresarial e financeiro, e ela é mãe de dois meninos lindos e casada. Na magia, ela tem caminhos muito plurais, segue bruxaria, oniromancia, manipulação energética, magia nórdica ancestral e folclórica. Além disso, ela também segue os caminhos da medicina, das medicinas da floresta e vai alinhando os seus caminhos dentro de um culto ancestral, plural, muito próprio do que é o Brasil. Ela é membro atualmente da Axis Mundi, que é um clã de bruxaria ancestral eslava. Super legal, né, gente? E da Aliança Nórdica Brasil. E ela é criadora da Guild Skull. Vai estar o arroba dela para vocês seguirem no perfil, o perfil dela no Instagram, tá? Inclusive, ela faz umas lives matutinas que eu adoro, com cafezinho com leite, conversando, batendo papo, ela e os deuses e magia e nós. Adoro assistir todas. E ela também é uma das administradoras da WNEA. Seja muito bem-vinda, Helga. Muito bom ter você aqui com a gente. Fazia tempo que a gente queria trazer você e agora deu certo. Que bom, viu? obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom estar reunido com mulheres, né? É, eu acredito muito que quanto mais a gente se une, mais a gente quebra aquilo que nos enfraquece, porque o que nos divide nos enfraquece. Quando as bruxas se reúnem, Não tem para ninguém, né? segura. Helga, dentro dessa seara plural do teu caminho, eu queria saber assim, como que o paganismo nórdico entrou na sua vida? Conta pra gente. É muito interessante porque as pessoas normalmente conhecem primeiro o paganismo e depois vão para a magia. Normalmente as pessoas primeiro conhecem os deuses e depois vão para a magia. Eu conheci primeiro a bruxaria natural. Eu venho do interior, onde todo mundo tem, né? Aqui no interior de Minas, no interior do Brasil, a gente tem aquele catolicismo popular, né? Que se mistura muito com a magia indígena, com a magia africana, e que todo mundo acha que é só uma coisa simpática, né? Então, essa magia bruxesca brasileira sempre foi muito presente na minha vida. Mas ninguém dá o nome de bruxaria, né? Então, quando eu era adolescente, eu comecei a buscar mais sobre bruxaria, sobre paganismo, porque eu era uma cristã convicta. Então, eu queria legitimar o meu cristianismo. Só que eu me apaixonei pelo meu algoz. Quando eu vi, eu já estava pesquisando muito mais sobre Lilith, sobre bruxaria, sobre magia e paganismo babilônico, sobre os egípcios. Eu me apaixonei pelos egípcios, pelos gregos. E aí eu tive um problema sério, porque eu era uma cristã apaixonada por deuses pagãos. Mas o que me deixava tranquila é porque eu achava que não, que aquilo ali ficou no passado, né? Aquilo ali nunca vai vir para minha vida, aquilo ali não existe, ninguém adora aqueles deuses. Até que eu comecei a perceber que não era bem assim. E aí eu comecei a ir para a bruxaria natural, comecei a pesquisar primeiro sobre o jardim, que eu queria cultivar um jardim que fosse um jardim mágico. E no lugar de começar fazendo poção, eu comecei plantando. Ah, bem pagã, bem pagã. E aí eu fiz o jardim, ficava de frente para casa, né? Todo mundo passava na rua e via, enfim. Eu fazia os ritos ali. E depois eu conheci as runas e as runas me levaram à magia nórdica. E foi na magia nórdica que eu descobri que eu já tinha tido conexões desde criança com os deuses nórdicos, né? Desde ali dos 7, 8 anos, mas que aquilo não era uma coisa assim oficializada, nunca teve assim uma iniciação, uma coisa oficial. Sempre fluiu de uma forma muito natural, até que eu percebi que eu realmente queria é, entrar para um caminho mais ancestral, para um caminho mais cerimonial.
foi quando eu busquei pela iniciação. E Mas deixa eu antes te disso, eu perguntar uma coisa. Intuitivo, né? Fluido. E dentro do paganismo nórdico, a gente tem várias vertentes, né? Tem muitas formas de praticar o paganismo nórdico. Como que você definiria a sua prática? Como que você traria para o povo, assim, para o público que nos assiste, para falar assim, eu pratico, é mais voltada para essa vertente? Porque, por exemplo, a gente conhece algumas coisas, assim, né? Algumas vertentes mais famosas e tal, mas conta pra gente isso, fico curiosa de saber. a gente tem, por exemplo, a alça tru, que é a mais famosa, É. né? Alça truvana tru, a gente tem o odinismo, a gente tem a formicidor, o teodismo, são várias vertentes. Eu me considero uma seguidora do caminho ancestral, da Forniceda. A Forniceda, ela é o caminho ancestral sueco, mais ali para o sul da Suécia e parte da Dinamarca, que é a região conhecida como Skåne, ou Scania, né? Então, como os meus mestres são daquela região, e eles são muito ligados à magia ancestral daquela região, a gente acaba reproduzindo aquilo e também passando aquele tipo. Então, assim, muitas coisas que as pessoas da Formicidor, por exemplo, que é mais islandesa, praticam, vão ter um pouco de diferença pela questão folclórica e histórica da minha vertente, que é a Forniceda. É interessante isso, porque é uma coisa bem local, né, também. Então, a É, influência tem a ver com o local onde aqueles cultos, aquelas práticas se apresentam. Meninas, vocês têm sementinhas nórdicas aí? Vocês trabalham com paganismo nórdico, Petrúcia? Nada. Sério mesmo? Acho lindíssimo, acho a estética bonita, gosto de várias das partes musicais, da parte ritualística que eu observo, mas nunca me chamou. Então é uma coisa realmente, né? Nenhum dos deuses nórdicos apareceu ligado a mim. Ele apareceu sussurrando pelo meu nome ou qualquer coisa do gênero. Então é um caminho que eu admiro de longe. Sabe o que eu acho bonito isso também, Petrúcia? Porque assim, e é legal para o pessoal que está vendo a gente, que é o seguinte, a gente pode admirar um caminho, assim, ai, nossa, que encantamento, tal, mas sem necessariamente ter o chamado para aquele caminho, né? Não significa que você não respeite, que você não goste, que você não olhe, que você não ache lindo, e que às vezes até escute uma música, né? E vá, de repente, uma amiga vai fazer um rito de lua e é uma divindade nórdica, e a Petrúcia vai, é lógico, todo o coração aberto, vai honrar, vai dançar, vai cantar, mas não chama o coração. Então, acho que é legal o pessoal também tirar essa neura, né? Sim, porque não é porque eu não tenho que experimentar todos os panteões, eu não tenho que ter deuses de todos os panteões na minha estrada, né? E eu tenho eu tenho vários amigos que são nós, tenho nada Exatamente. contra. Exatamente. E você, Cássia? Eu tenho. Ah, a Cássia já tem um chamadinho. Minha história, resumidamente, começou com um momento da minha vida em que eu tinha muito medo de tudo, né? Eu tinha muito receio das coisas e tal. E aí, uma amiga minha, a Juliana, ela sempre leu runas, né? Desde a época que eu participava do Coven, né? Felinos de Baixo, ela já tinha. Ela tem um caminho bem sólido com Freya, né? E aí eu pedia para ela ler runas para mim, né? Quando eu tinha alguma angústia, alguma coisa. E aí aquilo começou a me chamar, né? Principalmente porque eu sempre que ela fazia leituras de runas para mim, saía a runa Tiwas. E aí eu comecei a achar curioso, né? Tipo, nossa, curioso, tal. Comecei a me interessar, não sei o quê. Aí eu resolvi fazer um curso dela de runas, do Elder Futhark, né? E aí eu fiz, uma jornada, então cada semana a gente trabalhava uma runa e tal. E trabalhar com as runas abriu algumas coisas na minha percepção que quando trabalhando com outros panteões não acontecia. Então, por exemplo, comecei a ter sonhos, eu comecei a ter visões. Eu tive visões com as runas, eu via as runas, não estava dormindo, não estava fazendo
meditação, eu via as runas, né? Meio flutuando na minha frente, era uma coisa muito louca. E aí, quando eu estava terminando essa jornada, eu tive um sonho com Odin, né? Que foi muito forte, assim, o sonho. E aí eu falei, bom, temos alguma coisa aqui um pouco mais, né? E aí depois eu fiz o curso do Wagner Périco, de runas também, para me aprofundar um pouco mais. E comecei nesse caminho. Hoje em dia eu faço mentoria com a Elga, que é um trabalho muito lindo que ela desenvolve. E acho muito interessante porque o caminho nórdico, ele é muito mais feiticeiro e bruxo do que você pode imaginar num primeiro momento, né? Quando você lê ali a mitologia já modernizada e tal, né? Tem ali a questão dos filmes da Marvel, né? O Thor, como ele aparece ali, o próprio Odin. E só que quando você começa a se interessar e ler um pouco mais, você começa a ver que fala, nossa, peraí, que aqui tem uma coisa muito xamânica, muito bruxa, muito feiticeira, né? E eu acho maravilhoso, me encanta muito. É um caminho que eu gosto muito de trilhar. Que legal, que bacana, Cássia. Só para não dizer que eu não tenho nada, 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 runas, quando a Cássia falou, logicamente, runas já estudei, mas eu não leio elas, não tenho essa habilidade. Mas eu uso runas magicamente. E eu super concordo com essa visão de que é um caminho extremamente feiticeiro. E as pessoas não se dão conta do tanto que tem mesmo. Bom, para falar a verdade, gente, o meu primeiro contato com paganismo, sem que a gente soubesse, né, sem que eu soubesse que era paganismo, foi nórdico. Quando eu era criança, eu tinha um tio, tem um tio, né? Meu tio Nils, ele era dinamarquês, e eu tinha uma ligação fortíssima com ele. Ele não teve filhas, ele adotou uma minha prima, que hoje mora lá na Dinamarca também. E eu morei com esse meu tio durante um tempo na minha infância. Eu tinha 15 anos, 14 anos quando ele faleceu. Uma pena, que ele já era um idoso, né? Ele já era bem, bem velhinho. Ele lutou na Segunda Guerra, então ele tinha muitas histórias. Gente, ele era um cara muito legal, né? E eu me lembro que esse foi o meu primeiro contato com os seres encantados daqueles povos, daqueles locais. Então, meu tio, ele contava muitas histórias pra gente, pra mim, pra minha prima, de quando ele estava na guerra, de quando ele pediu auxílio para. Ele falava os nomes, eu não lembro, era uma criança, né? Ele falava os nomes em dinamarquês dos seres da floresta, e que um dia tinha um inimigo que queria pegar ele. E aí ele chamou, ele falava o nome, eu não lembro, né, gente? E aí o ser apareceu eu nunca me esqueço disso, porque eu achava muito estranho que ele falou que o cara ele passou tão mal que começou a enrolar a língua e caiu num buraco. Então ele contava muitas histórias pra gente, com essa coisa muito lúdica, do jeitinho dinamarquês de ser, né? Que é diferente do nosso modo latino, né? É muito amoroso, ele sempre foi muito amoroso. E então ele foi meu canal de entrada, né? Eu lembro que ele comprou de presente 2 trolls, bonequinhos assim, bem assim, assustadores. E ele falava assim: ó, esse aqui você vai colocar na sua cama, que é para espantar o mal mesmo, tá? Eles também podem fazer mal. Ele falava, eles também podem fazer mal, mas para você ele não vai fazer mal, porque eu tinha medo de uma casa que eu morava que era assombrada, né? Ele sabia disso. Ele falou: tem que colocar trolls lá. Porque os trolls, dentro da visão dele, era uma trollzinha e um trollzinho, assim, de bonequinho, assim. E ele lia pra gente. Tem um livro maravilhoso que um dia até compartilhei no Instagram, Seres Encantados, um das fadas, que vai trazer muita informação de lá e tal. E ele sempre falava pra gente que as plantas, as flores, ele gostava muito de planta e tal. Ele falava que as plantas e as flores eram fadas, que se a gente olhasse bem a gente ia ver. Então ele tinha muita bagagem
Então, esse foi o meu primeiro contato com esse mundo encantado e incrível, né? Hoje tem temperinho, não é a principal forma de prática, mas eu gosto demais, eu gosto de estudar e eu tenho um carinho no coração. Curiosamente, né, tem uma ancestralidade também sanguínea, não só espiritual, mas sanguínea com essa região. A Suécia tem parte ali da minha família. E o meu filho, ele é extremamente nórdico, gente. O Alê, meu bebê, que hoje tem quase 30 anos, né? Ele é mega nórdico, só que assim, olha que coisa louca. Quando ele nasceu, quando eu engravidei dele, ele estava começando a estudar e praticar bruxaria. Eu fui mãe adolescente. E eu senti assim, eu falei, eu tenho que dar meu filho como... eu tenho que ter padrinhos mágicos, né? E aí, são divindades nórdicas. Só que me veio assim, ó, você não vai falar para ele. Você vai falar para ele só quando ele te fizer 18 anos, quando ele for homem, né? Você vai fazer um rito de passagem com ele, e aí você vai revelar quem são esses padrinhos. Mas antes disso, meu bem, ele com 17 anos, ele já tatuou aqui, ó. Ele tem uma tatuagem nórdica aqui. Ele tem uma tatuagem rúnica aqui, que é de proteção, que ele mandou fazer. Ele mesmo criou lá, fazendo as runas. Ele é super desenhista, ele tem uma inclinação, sem eu falar nada. Quando eu revelei quem eram, né, ele ficou super feliz e hoje ele tem até um altar dele. Ele não é praticante como eu, não tem um caminho sacerdotal, vamos dizer assim, de devoção, de serviço, mas devocional ele tem. Devocional ele tem lá o altarzinho dos deuses dele. Então é um caminho que eu acho muito bacana, assim. Dentro do meu caminho é mais um ingrediente dentro de um caldeirão que eu acho que é muito comum, muito brasileiro isso, né? Nesse sentido também, Helga, eu te conheço, sei que você tem uma ascendência indígena, uma ascendência africana, você é a cara do Brasil, você é muito o Brasil, assim. E eu acho isso fantástico, né? A gente, quando pensou em convidar você, a gente até comentou isso, né, meninas? Nossa, vai ser muito legal trazê-la para a gente conversar sobre isso. Você também coloca dentro do teu caldeirão de magia um pouco dessa ancestralidade, ou muito dessa ancestralidade indígena e africana? Eu separo bastante os cultos. Por exemplo, quando eu estou fazendo um culto a Docora, que é a deusa da criação Puri, um culto à ancestralidade, ou um rito, por exemplo, com rapé, um rito assim, indígena, eu vou só no indígena. Eu não gosto muito de misturar, não. Mas, curiosamente, a gente é muito inocente e os nórdicos, às vezes, aparecem na sua viagem ali do rapé sem que você os convide, porque eu acho que a espiritualidade conversa com a gente quando ela quer. Quando a gente se abre, eles acabam ali entrando e convive todo mundo numa boa, né? Mas quando eu faço um rito nórdico, eu faço só nórdico. Mas como eu posso fazer um rito nórdico saudando a minha ancestralidade, sem saudar os meus ancestrais indígenas, sem saudar os meus ancestrais africanos, né? As pessoas falam um pouco sobre isso, mas os orixás, eles são ancestrais divinizados, né? Então, quando a pessoa fala sobre Iemanjá, por exemplo, né, que é um orixá muito conhecido aqui no Brasil, na verdade, eu acho que é pouco conhecido, porque as pessoas têm a imagem ali, né, da Dalla Paz Leme, que no segunda metade do século XX aí pousou para o marido vestida de sereia lá, né, e pegou-se essa imagem de Iemanjá branca, de Iemanjá indígena, de Iemanjá bonita, bonita assim no sentido de para o padrão de beleza, né, ser aceitável, uma Iemanjá higienizada racialmente falando, mas Iemanjá é preta, é gorda, tem peito caído porque é mãe que amamenta, e é mãe de todos os peixes e é mãe de tudo. Então, essa ancestralidade, no meu culto pessoal, no sentido de trabalhar o meu sagrado, no sentido de olhar o meu corpo e enxergar que é como o corpo de todas as mulheres que vieram antes de mim, ela se mistura muito no sentido geral. É como se eu fosse um grande caldeirão. Porque enquanto eu tenho Freia, que é loira, que tem olhos azuis, que é uma deusa que também é mãe, eu não consigo enxergar uma Freia que não seja uma imagem de fartura, uma imagem de mulher madura, porque ela é mãe de duas filhas. Quando se fala de Frigg, infelizmente a gente tem muito essa questão assim do etarismo, e as pessoas falam, nossa, mas você tem 35 anos só. Eu falei, querida, as pessoas começam a pôr botox hoje com 18.
35, a gente já passou, tem 10 anos que eu já passei da lista do Leonardo DiCaprio, que só pega até 25, entendeu? Então, se o etarismo existe para quem tem 35, existe para quem tem 40, existe para quem tem 50. Se você pedir uma inteligência artificial para fazer uma imagem de Iemanjá, uma imagem de Docora, uma deusa indígena, uma imagem de Freia, eles vão colocar meninas de 18 anos como deusas. Eles não vão colocar deusas mães, deusas de 50 anos, mulheres que têm uma aparência real de uma divindade. Então, esse grande caldeirão, eu acho que todas as fases da nossa vida, né, a donzela, a mãe, a anciã, esse grande caldeirão, ele consegue fazer com que a gente se enxergue em todas as fases da nossa vida e que nós tenhamos uma referência divina em todas essas partes da vida. Ter a companhia dessas divindades ao longo da minha vida e conseguir expressar o meu amor e a minha inspiração pela ancestralidade em todos os caminhos, constrói um caminho pessoal que não tira o meu pé do chão, que não tira as minhas raízes, que não faz eu querer ser outra pessoa, a não ser a pessoa que eu sou. É muito engraçado, porque uma vez eu entrei num grupo nórdico e um rapaz virou, e era um rapaz que já tinha vários processos contra ele por importunação, inclusive por ameaça contra mulheres. E aí ele falou no grupo que a pronúncia correta do nome de Thor era Por. Aí eu falei que não, que ele estava equivocado, que era Thor, porque essa letra, né, o Turs, representado pela runa Turisar, ou pela runa Turs, ele tem o som do TH do inglês. Então é Tur, é Thor. E aí ele virou para mim, quando ele viu que ele estava errado, como todo homem que não gosta de estar errado, ele falou assim: você quer ensinar para mim? Você não é a menina que mistura nórdico com indígena? Eu falei: não, eu sou a menina indígena que segue a fé nórdica. Por quê? Você é higienista? Você é supremacista racial? Tem algum problema? Porque você é brasileiro e tão mestiço quanto eu. O pessoal lá da Escandinávia me recebeu super bem na minha viagem, fiquei na casa dos meus mestres. As pessoas lá dentro da comunidade Alçatru, dentro da comunidade Rita, me recebeu super bem. Eles que têm ancestrais vikings não tiveram problema. Você tem algum problema? Qual que é o problema que você tem de misturar? Porque lá fora, o que eles trazem é o seguinte, a visão das pessoas lá, pelo menos dos que eu convivi, né, das pessoas do meu caminho. Você não é você sem a sua ancestralidade. Você não pode andar sozinho. E se a sua ancestralidade é africana, ela vai andar com você. Se ela é indígena, ela vai andar com você. Se ela é europeia, ela vai andar com você. Nossa, acredito muito Aonde nisso. você precisar. Acredito então agora muito. que eu sou nórdica, eu tenho que abrir mão de tudo que eu fui. Não, querida, você é isso. Você é a soma disso tudo. Você é o melhor que todas essas pessoas que vieram antes de você conseguiu produzir. Então, age de forma coerente. Nossa, isso me arrepia, sabe? Assim, eu já sabia, porque eu já te conheço, a gente já fez live juntas, né? E eu acho isso muito bonito, assim, eu gosto muito. E eu acho que as pessoas, elas têm uma visão, não sei, eu acho que tá impregnado de preconceito, né? Preconceito tem a ver com ignorância também. Então, eu acho péssimo isso. Eu também E tenho... olha, esse preconceito contra povos originários, ele não é uma coisa exclusiva daqui do Brasil. Né? Tem nos Estados Unidos, a gente sabe que tem um preconceito contra os indígenas americanos. E na própria Escandinávia tem o povo ancestral, que é o povo Sami, que é o povo indígena que habita a parte mais norte da Escandinávia, da Noruega e da Suécia. E existem diversas manifestações com pedidos de respeito às terras desses povos, né? São 10 línguas diferentes, 10 tribos diferentes, e tudo que a gente tem de xamanismo nórdico tem uma forte influência desses povos, porque eles trouxeram esse animismo, essa coisa xamânica. Então, não é uma coisa que acontece só aqui, não. Acontece no mundo todo. Com certeza. Eu acredito muito nisso que você trouxe também com relação à ancestralidade, não, a ancestralidade sanguínea também, né? Mas Sim. tem várias ancestralidades aí. E uma vez, eu até quero depois, eu vou conversar com você sobre isso, que eu estou combinando um café com bruxaria com um pessoal. Tem um amigo meu, que é da bruxaria também, que é o Iago, e ele segue paganismo nórdico, e uma vez a gente estava batendo um papo, e ele falou assim, não tem como, né, você se deparar, quando você se depara profundamente com o paganismo nórdico,
os deuses, todos os seres vão te cobrar que você olhe para a sua ancestralidade, que você olhe para o local onde você está, para o local onde você está. Então aí ele falou, pô, e ele é do Rio, né? Ele falou, pô, e assim, a minha família é daqui, eu tenho ancestralidade indígena daqui, eu comecei a ter uma vontade de fuçar, de ir atrás para tentar descobrir. Que ele falou, cara, é muito isso, né? Eu sinto isso muito forte também, sabe? Essa mistura. Mas isso, é que tá. É uma mistura organizada, gente. Né? A É isso gente. aí. Cara, qual o problema? Eu tenho um carinho imenso por várias divindades africanas que me acolheram num momento de tanta dificuldade. Eu tenho ancestralidade africana, apesar de ser só um tiquinho. Mas eles me acolheram num momento dificílimo da minha vida. Foram essas divindades que me levantaram no chão. Se hoje eu estou aqui, eu devo a elas. Então, toda vez que eu estou lá tocando meu atabaque, eu estou dentro do terreiro ali, que eu toco atabaque para eles, eu tô servindo a essas divindades com todo respeito e carinho, estarei lá. Ah, tá cansado. Eu estou lá, eu só não estou quando eu realmente não posso estar. Que nunca aconteceu em 10 anos de terreiro, nunca aconteceu. Eu sempre E estou lá, sempre estou lá. essa questão da ancestralidade da terra, ela é muito interessante porque, além da ancestralidade sanguínea, porque quando a gente fala da ancestralidade da terra, a gente engloba a Umbanda brasileira. Porque É, os guias da Umbanda, eles são a maior expressão da nossa ancestralidade da terra. Os marinheiros, os malandros, né, os boiadeiros, os baianos, eles são expressões da nossa ancestralidade. E eles não têm poderes divinos, eles não têm a ver com um panteão. Eles sim, trabalham com todo mundo. sim. Eles transitam por todos os lados. Quando a gente fala da Umbanda brasileira lá fora, vocês sabem como as pessoas ficam. Tem pessoas que vêm de fora. Diana Paxton é um grande nome, né, do trovo, né, do caminho nórdico aí na década de 1980, por exemplo, né, escreveu vários livros interessantíssimos. Ainda é um grande nome, né, do paganismo nórdico americano. E a Diana Paxton ela veio ao Brasil para poder aprender a desenvolver o Seder dentro da Umbanda, porque ela precisou fazer um caminho de incorporação para o Seder que o desenvolvimento mediúnico ela só encontrou dentro da Umbanda. Aí, Petrúcia, tacaram pedra na gente, não é mesmo? Olha aí. Quando você conta do guia da Umbanda para uma pessoa que segue um caminho ancestral nórdico, ele entende a fílgia. A fílgia, ela é tida aqui como um animal de poder. Ela não é um animal de poder, ela é um espírito que te acompanha. Fílgia significa aquele que acompanha. Ele fala na sua mente, ele te corrige, ele te guia, ele ataca por você, ele te protege durante toda a sua vida. E ele pode se manifestar de uma forma animalesca, mas ele está do seu lado o tempo todo, ele te protege, ele te guia, ele te guarda. Essa é a ideia ancestral de Fílgia. Isso é Ele maravilhoso, pode né? se manifestar em uma forma animalesca, mas ele é um espírito que nasce com você e que fica com você até sua morte. Isso não parece um guia? Aham. Inclusive da esquerda, A como cara dito, da né? Petrúcia que está chocada. Não, nunca tinha pensado dessa forma. Nunca tinha... Porque eu não tenho nenhuma relação com as tradições A africanas, eu tradição nunca nórdica, transitei assim. por elas, então eu nunca. Tipo, esse conceito que você está me dando, ok. Agora, isso como um guia, como se entende nas tradições africanas, é o que me deixou. Isso é um guia É nas tradições super africanas? bolado. Eu não Não, fazia e ideia. é Eu isso fiquei que mais eu... bolada pelo africano do que pelo É nórdico. lógico, gente. Só para poder contextualizar as pessoas aqui, eu não estou falando que uma fílgia é uma pombagira. Claro, Tá? São claro. espíritos totalmente diferentes antes que o povo saia aí falando abobrinha. Eu estou dizendo que o conceito espiritual, no sentido geral, dos povos se aproxima. E que o conceito que os escandinavos antigos, da era viking, tinham de um espírito que o protege, que é a fylgja, um espírito que o ensina, né? A gente tem uma prática meditativa chamada utseta, que significa sentar fora. Você se senta para poder meditar no ambiente, você fica ali um tempão, né, absorvendo a atmosfera do ambiente, e a sua fúria, ela vem na sua mente para poder te guiar, para poder te ensinar, para poder te dar conselhos.
Isso parece um guia espiritual no nosso conceito de visão. Tem uma relação muito próxima com aquilo que a gente chama, mas dentro da tradição nórdica tem essa questão muito específica para eles, que a fílgia pode ser animalesca. E ela pode, já que se a pessoa só a vê como um animal, ela só vai se manifestar para a pessoa como um animal, porque a importância dela não é a forma que ela aparece, mas a mensagem que ela te passa. Né? Maravilhoso. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre as práticas brasileiras, que são uma mistura do mundo inteiro, porque a gente tem aqui, dentro da nossa magia, mistura do mundo inteiro. É muito difícil a gente puxar um fio e saber de onde cada prática vem aqui dentro. Qual que é a origem de cada coisa? Por exemplo, você fala, eu toda sexta-feira eu defumo a minha casa, limpo meus altares, faço meus lances. Eu defumo essa minha casa. Pensando nesse encontro, eu falei, da onde vem essa defumação? Bom, eu não sei de onde que veio isso, entendeu? Porque você vai encontrar em várias práticas, em várias culturas, a fumaça das ervas ali para limpeza e tudo mais. Mas tem um fundo aí que foi passando de um para o outro e foi vindo. E as ervas que eu utilizo tem um porquê, né? E tem uma origem também ancestral. Por que eu estou utilizando essa erva? Então, eu acho que é muito interessante. Petrúcia trouxe que ela nunca transitou entre os africanos. Então, para vocês verem, ela nunca transitou entre os africanos, nesse sentido, né? Obviamente, e também nunca fortemente dentro de um paganismo nórdico. Agora, isso também não significa que, eventualmente, ela não possa pegar algo que é interessante e pegar, não estou dizendo de apropriação cultural, não, mas de fazer o uso ali de uma erva, como, por exemplo, a guiné, que é bastante africana. Sem dúvida, sem dúvida. Que é uma coisa interessante. Arruda, guiné, como ninguém pode. A própria ideia dos banhos, o bate-folha. Exatamente, né? exatamente. Da onde Isso, vem a se você inspiração? buscar, Agora, se isso você do buscar, vai fílgia achar. que você está falando, Camila, na tradição que eu tenho, a gente chama de Fatmate. Mas eu nunca pensei que Fatmate pudesse ser como um guia de Umbanda. Isso que eu fiquei muito curioso. Nunca pensei nessa possibilidade, mas é essa coisa que as pessoas às vezes veem que te acompanha. Que talvez alguém vai dizer aqui no Brasil, a tua cigana, porque é assim que a pessoa vai reconhecer, mas não é. Outro pode chamar até de espírito. anjo da guarda, né? Um vai falar anjo da guarda. Porque pensa só, quando a Umbanda surge, né, desde lá da Macumba Carioca, na história mesmo da Umbanda, quando a Umbanda surge, a Umbanda ela compartilha com a bruxaria o status de marginalidade. Ela nasce à margem da sociedade, né? O que se manifesta ali são espíritos que, apesar de estarem já num grau elevado, suficiente para poder auxiliar aqui, eles se manifestam num grau de equalidade com as pessoas que praticavam a Umbanda. Então, aparecia ali, por exemplo, os malandros, apareciam ali as pombogiras, e elas aconselhavam quem? As prostitutas, os malandros, o pessoal que tinha sua espiritualidade, que buscava ali uma resistência para poder aguentar um sistema extremamente racista, que era o sistema pós-escravagista no Brasil, né? Então, eu acredito muito que os guias espirituais em todo o mundo, eles se manifestam, eles têm essa delicadeza, esse cuidado de se manifestar para nós de uma forma tão amável que eles acalentam a nossa alma com uma imagem, com uma figura que para nós vai ser colo. Porque se uma pombagira, se um Exu se apresenta para um escandinavo com aquela vestimenta, daquele jeito, eles vão achar que é um colo, vão achar que é uma coisa ruim. Se eu, que sou escravizada, fui liberta, vou para um local buscar colo, e se apresenta para mim um homem que é a cara do meu algoz, que é a cara do meu ex-senhor, eu não vou achar que ele está ali para poder me abençoar, eu vou achar que ele está ali para poder me punir. Com certeza. Então, essa forma física que a gente tanto fala, né, ela é uma coisa que nós temos enquanto humanos, porque na nossa mente humana, ainda muito limitada, a gente precisa de uma figura visual para a gente poder se abraçar, para a gente poder se sentir acolhido.
E os espíritos, os guias espirituais, eles são tão amorosos que eles entendem isso. Eles entendem. Você nunca vai ter um guia que se parece, por exemplo, com alguém que te causou muita dor na sua infância. Porque senão você não vai falar dele. Da mesma forma que os nórdicos entendem que Fylgja pode ser, eu não estou pronunciando da maneira correta, já sei, mas estou tentando, que pode ser pode tomar uma forma animal. Você entende que ainda assim eles são humanos? Não. Ou eles são uma outra coisa? Porque você está falando que agora nós entramos num assunto que é mais profando até, né? Mas é porque também mesmo as entidades que a gente vai falar lá, vai trabalhar nas umbandas, porque tem várias também, não necessariamente são humanas também. Você tem entidades que são humanas, que foram humanas, tem entidades que foram humanas e que se encantaram, que se tornaram encantados, né? E você tem próprios encantados, como, por exemplo, de raças, né? Tipo sereias, você vai entre eles. É isso que eu queria saber, porque no Fate-mate são, em geral, encantados. É diferente. A Fylgja não é uma pessoa que já morreu e que te acompanha. Ela é um espírito que te acompanha. Então, ela não é um espírito de alguém que já teve uma vida terrena e que acompanha. Ela é um espírito que nunca encarnou, porque eles não tinham esse conceito de reencarnação que a gente tem. Eles pensavam assim, viva a melhor vida que você puder agora, porque o depois ninguém sabe. Que eu vou reencarnar. Viva agora, porque tudo que você tem é o agora, é o hoje. Você não tem nem o amanhã, você não tem nem o ontem. Então, assim, o conceito mais próximo de reencarnação que se tinha era uma pessoa reencarnar dentro da própria família, dentro da própria casa, para poder cumprir o propósito. E muitas vezes eles colocavam o nome da pessoa que morreu no nome da criança, acreditando que aquela criança ia continuar o legado de quem morreu. Mas não tinha muito essa coisa de pensar, eu estou aqui para poder evoluir, para poder encarnar de novo. Não. Vive agora, seja uma pessoa que tem uma vida honrosa agora, abrace seu pai e sua mãe, porque você nunca mais vai ver eles depois que eles morrerem, eles vão ser diferentes depois que eles morrerem. Vocês podem nem se encontrar nunca mais. Então, vivam agora. Seja uma pessoa legal para quem você ama agora. Esse era o conceito. Existe um folclore escandinavo muito grande, muito rico. E dentro desse folclore, né, as pessoas do campo, elas não adoravam as divindades, porque deuses eram coisas de pessoas que tinham uma condição financeira maior. Odin, por exemplo, era um deus de pobre, era um deus de aristocratas. Por quê? Porque as pessoas precisavam ver as características delas nas divindades para poder seguir aquela divindade. Como que você vai seguir? As pessoas tinham medo, né? Eles falavam assim, olha, não saia hoje porque a caçada selvagem começou, você não vai querer encontrar Odin no meio de uma caçada. As pessoas tinham temor de Odin, da divindade, porque era uma divindade terrível. Hoje em dia, a pessoa estava batendo um papo com Odin ali na esquina, a gente estava bebendo um café, Odin é muito bacana. Não funcionava assim. Dentro das pessoas mais do campo, elas tinham uma fé muito mais folclórica e na ancestralidade. Então, assim, era um culto ao que a gente chama de Landvætter, que são os espíritos da floresta, os espíritos da terra, né? Tinha os espíritos das águas, que eram os elementais, tinha-se os encantados, né? As pessoas que morriam, por exemplo, que ficavam presas entre os mundos, né? Que eram os Draugr. Então, eram espíritos gelados, que ficavam lá congelados na neve. Aí sim, são pessoas que viveram, tiveram uma morte, que ficaram entre os mundos, nenhum dos mundos aceitou. Então, ela ficou, nenhum dos submundos. Então, ela ficou entre os mundos. E aí eram espíritos devoradores. As Rudras, que são espíritos das águas, belas, acredita-se que elas eram como o boto rosa, que é um encantado, né? Ela é bela, ela ficava lá, e elas podiam até se casar com o cara. Até o momento em que elas revelavam que nas costas elas tinham um buraco enorme, né? E elas devoravam o homem. E alguns mitos, principalmente na Islândia, se cruzam muito com os mitos celtas e com os mitos escoceses. Por exemplo, lá na Islândia, a gente tem a Copacabana, que lembra muito a Silk, a Silk celta, né? Ela é uma mulher foca, ela saía à noite, né? À noite ela tirava a roupinha de foca e ela saía para poder encantar os homens, e de manhã ela vestia de novo a roupinha foca e voltava. E aí a lenda islandesa é que uma noite o marinheiro achou a roupa dela de foca, um pescador, e escondeu essa roupa e se casou com ela, porque quem tinha a roupa de foca tinha o coração dela.
E ela ficou encantada por ele muito tempo, só que ela era casada no mundo das águas. Ela tinha filhos no mundo das águas. E aí, depois de um tempo, ele saiu para pescar, ela achou a roupa, pegou a roupa de foca e voltou para o mar. E aí ele percebeu isso. No outro dia, quando ele estava pescando, ele reconheceu ela vindo junto com o marido dela e os filhos, todos foca, e ele a matou propositalmente. E aí dizem que o marido dela jogou uma maldição contra ele. Que enquanto o marido chorasse, cada pessoa que chegasse à beira do precipício, o mar comeria essa pessoa, o mar engoliria essa pessoa. E é um lugar na Islândia muito interessante, porque quando você chega na ponta, o mar pode estar tranquilo. Ele faz assim, vum, e de fato ele tem. A onda vem e lambe aquela parte da montanha. Caraca. E aí eles fizeram uma estátua lindíssima, belíssima. Tem até aí para quem quiser assistir depois um vídeo da Eivor, que ela canta a música Sim. Prolabunda do lado daquela estátua da Já mulher vi. foca. É muito bonito. Maravilhoso isso, Então, assim, gente. são várias coisas que conversam. Os povos europeus, eles conversam muito das tradições germânicas ali. Algumas coisas celtas, eles têm um folclore um pouco parecido, mas se você der um zoom em cada região vão ter encantados específicos. E o interessante é que eles são territoriais. Então, você não vai achar macio aqui em Minas Gerais. Você Adorei. não vai encontrar um draugá passeando aqui no interior, perto de Piracicaba. Entendeu? São fantasmas da neve, são seres que vivem na neve. E você precisa estar no território deles, porque eles são muito próximos, né, dos humanos, tanto que a gente pode vê-los, né? E aí sim você vai encontrá-los. E grande parte da magia nórdica, da magia folclórica, da parte mitológica, conversa com esse folclore local. Maravilhoso. Eu estou encantada aqui, né? Petrúcia, e de povos originários daqui? Algum elemento de povos indígenas você tem na sua prática? Eu fui estudar Tupi em 2022 e com um professor indígena, foi online essa aula, maravilhoso, o grupo chama-se Nheporã, tá no Instagram até, eu super sugiro, porque apoia a tribo deles, que é em Peruíbe, quando a gente faz as aulas. E aprendi um tanto da cosmologia, aprender um idioma é aprender uma cosmologia. Né? Toda vez que a gente aprende as palavras, elas têm um sentido. E no Tupi é tão lindo, porque toda palavra é um conceito, ela não é só aquela palavra. Então, por exemplo, a palavra que se usa para amigo quer dizer tipo as pessoas incríveis que você encontra no seu caminho. É uma frase toda, né? O professor é aquele que ensina aprendendo. É uma coisa assim, tipo, o que aprende enquanto ensina. É muito lindo todos os conceitos. Árvore é o futuro da terra. É o que a terra se torna. Nossa, aí assim por diante, as coisas todas, né? Corpo a árvore também é corpo, o bicho também é corpo, não é só a gente que tem, né? Todo o corpo físico tem a mesma palavra, que é o oca, por exemplo, né? Tipo, tem umas coisas muito lindas. E dali eu tirei algumas saudações que eu utilizo na minha prática quando eu saúdo os ancestrais do lugar onde eu estou, né? E como eu estou em território que era Tupi, tinha esse idioma, eles eram os humanos guardiões originais dessa terra. Então eu trabalho, quando eu saúdo os povos originários de onde eu estou, nos lugares, né? Se era Tupi, eu utilizo dessa linguagem nessa saudação. Mas eu não tenho nenhum culto a divindades dos povos originários do Brasil, embora os reconheça, logicamente, mas a forma de cultuá-los é bastante segredo deles, né? Você tem que estar muito ligada aos indígenas para eles abrirem, e eu acho super justo isso, porque o uso que a gente faz é sempre muito usurpador, capitalista e tal desses saberes, né? Então acho muito justo que eles mantenham isso reservado, mas saber alguns dos nomes, olhar e lembrar da lua, que é Jatsan, né? Que Jatsan para os Tupi e Guarani era uma forma de entender essa divindade. Ela pode ser Selene, ela pode ser Diana, ela pode ser outras, né? Deusas lunares, e ao mesmo tempo ela é Jatsan. Então é dessa maneira que eu trago. Mas, nossa, quando eu tive nas aulas, cada coisa que ele trazia é como se eu estivesse tocando e testemunhando alguma coisa muito, muito verdadeira, tão
pura, tão linda, que era assim, nutria a alma. Só de ouvir ele nutria a alma, e tem essa visão animista, que eu também levo na minha bruxaria e que os nórdicos também têm. Sim. E que não tem a reencarnação, os tupi também não veem isso, você vai para uma outra terra. E dessa maneira eu acho uma maneira muito bonita de entender o sagrado de estar vivo aqui, que todos os seres são nossos irmãos, né? Todos os seres têm o mesmo grau de importância do que o Homo sapiens, né? Então eu acho que essa é uma das lições que eu tiro também do Tupi, e tô vendo pela conversa e pelo que eu já li, obviamente, dos nórdicos, que isso também está, né, nesse, o que a gente chama de xamanismo, por falta de uma palavra melhor. Ah, sensacional. Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão vendo a gente, alguns de vocês sabem, mas eu conheci a Helga por causa de um trabalho espiritual com povos originários. Alguns anos atrás, a gente sempre tem dentro do Semente uma prática oracular, e a gente vai ali receber os nossos regentes. Então, são divindades, seres que vão estar ali naquele ano com a gente. Então, a gente tem atenção, a gente fica sempre atento. E, às vezes, essas divindades, esses seres, eles passam tarefas para a gente. E aí, eram divindades que nós chamamos de divindades hoje, assim, dentro da nossa lente neopagã brasileira, e aí elas mandaram a gente estudar sobre as coisas dos nossos povos originários. Então, a gente foi dividido em grupos, algumas pessoas ficaram com etnias, outras ficaram com a botânica, outras ficaram com animais, outros ficaram com mitos. Fomos divididos em grupos. E durante aquele ano todo, esses grupos fizeram pesquisas e tudo mais. Eu fiquei no grupo das plantas. Eu fiquei exatamente no grupo da botânica. E o elfo, ele ficou no grupo das etnias. E assim fomos. E aí a gente trocava, né? Os grupos trocavam entre si. Então, quem era da botânica dava uma pequena aula, uma aulinha, né? Daquilo que tinha pesquisado para quem era do grupo dos animais. Os animais em extinção e que eram sagrados para os povos. Foi muito linda essa pesquisa, foi muito legal. No ano seguinte, vamos mudar os regentes, né? Vamos mudar os regentes. Novamente, daqui, gente, não era oracular, novamente, divindades daqui. Cacete, vem coisa aí, né? Vem coisa aí. E aí, qual foi a mensagem? A mensagem é: agora vocês vão pegar essas coisas todas que vocês pegaram e estudaram, e vocês vão divulgar gratuitamente. Vocês vão colocar no mundo. Coloca no mundo. E assim, então tá, pegamos nossa sacolinha de coisas. Então, eu comecei a divulgar Magia das Ervas do Brasil, né? Magia das Ervas do Brasil. Teve um pessoal que começou a fazer desenhos, tem uns artistas no Semente, desenhava esses animais extintos e contava as histórias deles, e publicamos lá na página do Facebook. E o elfo começou a fazer um chamado dos ancestrais. Então ele pegou etnias que ele havia estudado e ele fez vídeos. E um desses vídeos era do povo Puri. E esse vídeo, inclusive, esse estudo, tudo, né, fez com que a gente conhecesse a Camila, a Helga, que é Puri, fez com que a gente conhecesse um grande amigo nosso, que é o Sassá Tupinambá, né? E, né, você conhece ele, né? E o mais legal é que eu acabei, sem querer te contar, mas o mais legal é que eu acabei conhecendo o Sassá por conta de vocês. Sassá E é o meu incrível. avô, pai da minha mãe, ele é Tupinambá. Eu sou Tupi por pai, mas o meu avô, pai da minha mãe, é Tupinambá. É da Olha Bahia, que né? Ai, gente, E ali maravilhoso. ele me chamou para participar de um projeto, né, da TV que ele tinha, que ele tem ainda. E eu conheci outros puris ali também. Foi, por causa disso. E porque até foi até interessante, porque teve tem dentro de algumas vertentes indígenas uma invasão evangélica muito forte, né? E algumas dessas pessoas não gostaram, não, que a gente estava falando lá, né? Não gostavam, né? E assim, aí algumas dessas lideranças entraram em contato com ela, foi meio tenso, assim. Mas ficou tudo bem, no final ficou tudo certo, assim, ficou tudo bem. Mas eu quero até te agradecer aqui publicamente, Helga, porque você, no meio da bagunça, você e Sassá Tupinambá, os dois, no meio da treta, eu e Elfo, dois branquelos, a gente assim, ai, caramba, agora não queremos que isso fique parecendo que a gente, né?
que a gente está querendo ofender nada. Você e o Sassá falaram, não, vamos fazer uma live, vamos falar, vamos conversar. Tá, então a gente pode falar, né? Então eu queria te É muito agradecer. difícil, imagina, é muito difícil assim nós falarmos sobre os povos originários aqui no Brasil, principalmente quando nós falamos do nosso próprio povo, né? Porque nós já sofremos muito. E eu falo nós porque eu tenho ascendência do mundo todo. A Cássia sabe porque eu joguei lá no grupo, no nosso grupo da nossa mentoria, né, o teste genético, e depois a gente jogou no My True Ancestry, e aí acaba trazendo, né, os locais em cada era de onde veio os nossos ancestrais. Mas a gente você pode perceber que é muito difícil você conseguir um indígena para falar sobre o povo dele numa live. Ele fala com outros indígenas, mas com um branco é muito difícil. Por quê? Porque ele tem medo da represária dos próprios parentes. Ele tem medo dos parentes não gostarem do que ele falou, não concordarem com o que ele falou, ou tem medo de falar uma coisa, o branco ir lá e criar um curso daquilo que ele falou, porque é o que acontece. É mesmo. O indígena fala assim, lá no nosso povo, por exemplo, no povo Puri, enquanto no Tupi-Guarani, né, a lua é Jacã, né, Jaci, Jacã, dentro dos Puri, a lua é Petara. São nomes muito diferentes. E os Puri, eles não tinham um culto à lua. A gente não sabe de culto à lua, a gente não sabe muito sobre a questão religiosa. A gente sabe que eles viviam de uma forma tão animista que a vida em si era considerada divina. A terra era divina. O tempo era contado pelas goiabas, né? pela época em que as goiabas voltavam, porque eles eram coletores, eles não eram nem agricultores. E aí eu vou e falo isso. Aí vem um branco e cria um calendário animista, uma roda do ano Puri, e ali ele coloca um calendário lunar que ele tirou do calendário normal, né, gregoriano, do calendário branco. Ali ele coloca a goiaba e aí ele vai aonde tem cada colheita de cada coisa, ele mistura aquilo ali, correlacionando aquilo ali com o Wicca, correlacionando aquilo ali com o povo maia, ele vai pegando um pouquinho de cada lugar e ele põe aquilo tudo como se fosse Puri. E ele vende um curso daquele E aí ele vai e cria uma cerimônia de lamas Puri com cacau da goiaba. Isso aí mesmo. Isso é muito real. Começa tocando um tambor para Shiva. Exatamente. Acabou o tambor africano para Shiva. Ele já saúda. Vai jogar outro raiz, hein, gente? Esses daí... E ele tem a cara de pau de falar. Ou qualquer outro trabalho aí dá para fazer, porque realmente esse universalismo a gente tem que começar a pensar e repensar, hein? Porque é desrespeitoso. Ele teve a coragem de chamar isso de bruxaria eclética. Isso não é bruxaria eclética. Não é bruxaria eclética. Tem diferença entre você ter diferentes caminhos, entre você ter um caminho plural, entre você transitar entre panteões, entre você transitar entre práticas mágicas e você ser desrespeitoso, você ser racista, você querer usurpador, né? Usurpador. E você trabalhar até de uma forma colonizadora, né? Você vai totalmente. E você lucra dele de uma forma colonizadora. Aí você vai ver, o cara tá lá, gente, eu já vi isso, o cara tá lá com o cocá. Ele está lá com o cocá, ele nem sabe o que aquele cocá significa. Ai, gente, ele nem sabe, ele nunca pegou uma pena na vida dele, porque ele não tem habilidade para poder caçar um bicho. Se você solta aquela pessoa na floresta, ela não sabe nem a erva que ela pode comer, que ela não pode. Morre rapidinho. Mas ela é xamã. É xamã. Não, é xamã. Não, como que a pessoa tem a coragem, desculpa a palavra, mas como que a pessoa tem a petulância de se intitular xamã se ela não conhece as plantas que cercam a casa dela? Se você solta ela no matinho do lado da casa dela, no meio certinho, com o olho fechado, ela não sabe sair de uma mata. E como que ela acha que ela é xamã? É um absurdo. E o que foi muito legal é que, assim, a gente, nesse trabalho, foi lindo. A gente teve essa questão pontual que aconteceu,
E foi muito legal, porque disso surgiu a gente conhecer a Helga, a gente conheceu o Sassá. Putz, cara, no Sassá a gente conhece a Cris, que é a esposa dele também. E, cara, assim, e conhecemos a Kátia Rico também, que é outra, uma historiadora também. E nasceu, inclusive, uma pesquisa sobre encantados do Brasil, que eu e o Elfo fizemos, e que a gente tá se tornando um livro. Inclusive, quem vai prefaciar é o Sassá. O Sassá vai fazer o prefácio, né? Então, mas por que eu digo? Por tudo isso que a Helga trouxe, assim, eu acho que a gente tem que se colocar, principalmente quando a gente é branco, a gente tem que se colocar numa posição de humildade ali, né? O trabalho era divulgar aquilo, joga lá, joga para o mundo, né? E quando a gente foi atacado, e nem foi uma coisa assim, mas quando a gente foi atacado, a gente também não quis, sabe, se crescer, a gente ficou na nossa, assim, mas falou, não, a gente só tá divulgando que tinha por ir. Ah, mas você não sabe, tarará. Aí a Camila, a Helga, falou, não, então vamos fazer uma live, né? Eu sou puri, vamos fazer uma live para a gente conversar sobre o que é. Então isso foi muito legal, muito bacana. Cássia, e você tem prática, dentro das suas práticas, elementos indígenas aqui, né, dos povos originários e africanos? Não tenho, Lua. Até por conta de todas essas questões que a gente falou, eu não tenho ancestralidade relacionada com esses povos. Como você, eu tenho uma ancestralidade muito, muito remota, africana, mas de povos originários brasileiros eu não tenho. Eu fiz os testes de DNA, até esse que a Helga falou, que é um plus, que é muito interessante também. Depois, se vocês quiserem, meninas, eu Eu já mostro para fiz vocês. também. Já fez esse? É demais, né? E o que eu faço justamente esse estudo e observância das ervas que funcionam melhor no meu jardim, né? Observância do meu entorno, e eu gosto de saudar a lua com o nome de Jaci. Eu não sei as pronúncias originárias, então eu uso a pronúncia como se fala. Todos os meses na lua cheia, pelo menos não, uma vez na lua cheia, eu sempre saúdo com o nome que eu conheço, que seria da terra onde eu vivo, né? Tenho interesse de saber mais, mas no momento não sei. Então, não me meto a fazer o que eu não sei, né? E também tenho justamente esse respeito de não me apropriar de nada para misturar com a minha prática, sem, sem ter uma ligação mais profunda, né? Então, eu me limito a isso. Mas eu acho que é ok. Como a gente É estava aquela bagunça falando. organizada, né? Aquela mistura organizada, né, Cássia? Exato, mas e também como no começo a Petrúcia comentou sobre os nórdicos, né, não fazerem parte do caminho dela. E a gente falou ali, a gente não precisa estar em todos, né, presente em tudo, né? A gente tem o respeito e eu tenho o entendimento do lugar onde eu estou, do país em que eu nasci, né? Mas sempre com respeito, porém a minha prática é bem limitada. Meninas, eu amei. A gente vai ter que ter um segundo Rainhas do Sabá, porque é o seguinte, a gente fala pra caramba aqui, mas tudo muito legal, tudo muito bacana. E a gente vai ter que chamar a Helga de novo aqui uma hora para a gente fazer uma segunda etapa aqui. Helga, só para a gente finalizar, para a gente fechar, eu quero te agradecer imensamente você estar aqui com a gente nessa gravação, nesse sabá. Eu já te agradeci por aquela situação, foi muito emocionante quando a gente fez aquela live, assim, eu guardo com muito carinho aquela live que a gente fez. E estou muito feliz de você estar aqui, de todo o meu coração. Sei que as meninas também gostaram bastante, porque são assuntos que sempre que a gente faz aqui, senta aqui para conversar na nossa clareira sabática, a gente aprende muito, a gente reflete muito, a gente pensa muito sobre, poxa, né, que será que eu tô, para que caminho que eu tô indo, né? O que será que está me chamando agora? O que é que não me chamou? Por que não me chamou? Isso é muito legal. E você é uma liderança, né? Eu acho que dentro do seu caminho você é uma liderança.
Só para a gente finalizar, assim, o que que você poderia dizer para mulheres, e aí a gente já deixa um gostinho para, de repente, um segundo Rainhas do Sabá, na segunda oportunidade, mulheres que são líderes, mulheres que são mães, que são donas de empresas, que são líderes, porque eu sei da sua história, nós sabemos, e como que é ser líder, e o que que você poderia falar para essas mulheres de incentivo? Mulheres que querem liderar seus clãs, seus caminhos e suas sendas. Eu acredito muito que nós precisamos ocupar todos os espaços. Nós precisamos ocupar esses espaços com representatividade feminina. E representatividade feminina não é colocar flor, não é colocar cor-de-rosa, é ocupar com a nossa essência feminina, né? Nós, mulheres, mães, né, mulheres que somos pagãs, que estamos dentro da magia, todos os dias a gente é obrigada a aceitar, a baixar a cabeça. Ah, não, eu vou relevar o comentário do meu colega cristão. Ah, não, eu vou relevar o comentário do meu parente. Ah, não, não, nós não precisamos mais relevar nada, porque nós não estamos sozinhas, nós temos a legislação, nós não precisamos mais nos esconder, mas a gente precisa de força. Primeiro porque, muitas vezes, dentro do próprio paganismo, o paganismo adora cultuar a lua cheia, adora cultuar a deusa mãe. A minha matrona, minha deusa mãe, mas o paganismo não suporta uma mãe real. Porque quando você precisa cancelar a sua participação no sabá, porque o seu filho está com febre, com 40 graus de febre em cima de uma cama, nossa, mas ela não tem ninguém para deixar o menino? Nossa, mas não, eu não posso ir porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Nossa, mas você vai trazer seus filhos? Não, porque seus filhos atrapalham. Gente, o paganismo ele precisa entender que mulheres, espécimes humanas do sexo feminino adultos reproduzem. É normal reproduzir. A reprodução faz parte da vida. A vida depende da reprodução. Ah, mas tem mulher que não engravida. Sim, mas a grande maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres que estão no caminho pagão, elas vão ser mães um dia. Por isso que a gente tem a deusa donzela, mãe e anciã, porque é o ciclo natural ser mãe. Então, se você sabe que a sua sacerdotisa vai ser mãe, que ela é mãe, o espaço precisa abraçar os filhos dela, como precisa abraçar os filhos das pessoas que estão no seu clã. O seu espaço precisa ser aberto para entender que crianças são seres humanos, que eles vão estar ali e que a mulher, que é o símbolo da fertilidade, porque a gente não vai falar do pai aqui, né, gente? Apesar do meu marido ser um excelente pai, do meu tudo bem, ex-marido, mas a gente está falando das mães, das mulheres agora. é igual gambá, igual canguru, eles vão estar ali na bolsinha da mãe durante um bom tempo. Os espaços pagãos precisam estar preparados para crianças. É claro que tem rituais que a gente não vai colocar crianças, tem espíritos, né, e divindades que nós não vamos fazer um culto perto das crianças. E aí é lógico que toda mãe pagã que se preze vai proteger o seu filho, não vai invocar aquela divindade, né, dentro da sua casa, próximo de crianças. A gente vai marcar um dia, um momento em que nós não vamos estar com os filhos. Mas em ritos que são religiosos, religião no dia a dia, a criança pagã existe. Ela vai crescer. Todas as religiões doutrinam as crianças. E nós, como pagãos, temos medo da doutrinação, porque a gente sabe que a doutrinação cega. Então, a gente tem medo de criar crianças pagãs, porque a gente tem medo dessa criança virar um doido quando virar adulto e só falar naquilo. Mas os nossos filhos precisam aprender a se posicionar na escola. Eles precisam aprender a se posicionar quando alguém ri da religião dele, porque ele vai se tornar um adulto. Ele precisa ver essa segurança. Ah, eu não tenho coragem de falar quando alguém pergunta sobre a minha religião, eu desconverso. Ah, eu não tenho coragem de criar um grupo de mulheres, eu não tenho coragem de criar um grupo, eu não tenho coragem de seguir um caminho sacerdotal. Cara, para começar, o sacerdócio ele é um chamado. Nem todo mundo nasce para ser sacerdotisa, para ser sacerdote. A maioria das pessoas que nascem não querem ser. Luta a vida inteira rejeitando o sacerdócio, fugindo do sacerdócio, até que percebe que aquele é o caminho da felicidade para ela, porque ela nasceu para aquilo. É como uma geladeira que gela. Nasceu para gelar, nasceu para ser sacerdote. Hoje em dia, todo mundo na internet é sacerdote. Você vê um monte de perfil no Instagram e a pessoa põe como tema sacerdote, mas não ouve, não aconselha, não presta nenhum serviço para a sociedade. O meu conselho é o seguinte, se você sente que o seu chamado é o sacerdócio,
Começa o sacerdócio dentro da sua casa. Começa o seu sacerdócio ouvindo seus filhos, ouvindo as pessoas ao redor, se posicionando, porque isso você vai ter que fazer o resto da sua vida toda. Quando alguém vier mexer com o seu povo no meio de um ritual a céu aberto, é você que vai ter que tomar a frente. Não é só o textão na internet que você faz que é um posicionamento. A sua vida inteira é um posicionamento. Viver é um ato político. A bruxa é o sinal da resistência. É o sinal da resistência política. Porque a gente é tudo aquilo que a sociedade odeia. Nós não somos domináveis. Nós não abaixamos a cabeça. Nós não concordamos com tudo que os homens falam. A gente, né, a maioria das mulheres são casadas, se casam, têm filhos, mas a gente está num padrão de igualdade com eles. A gente está num padrão de respeito, de equalidade, porque a gente entende que nós não estamos aqui para disputar, mas para um complementar o outro, independente da orientação sexual. Mas o grande conselho é que o sacerdócio, ele não é um caminho que você escolhe, ele é um caminho que te escolhe, e você escolhe responder ou não a ele. E uma vez que você escolhe responder sim, ele vai ser para sua vida toda, mesmo que você o rejeite. Mesmo que você acabe com o seu coven, sempre vai ter alguém no seu trabalho precisando de ajuda e você vai escutar. E você vai aconselhar. E aí vão juntar duas pessoas pedindo ajuda. E quando você vê, você já está de novo à frente de um coven. Na escola, na faculdade, sempre vai ser a líder dos trabalhos. As pessoas sempre vão achar que você é mais inteligente, até porque você mesmo se considera. Às vezes você fala, cara, como é que as pessoas acreditam no que eu falo? Gente, eu estou totalmente perdida. E aí a pessoa chega e fala, caramba, o que você falou deu certo. E aí você para, peraí, gente, é verdade. Porque o sacerdócio é um chamado de vida. E quando você diz sim para ele, você não diz sim pelo dinheiro, porque você gasta muito mais do que ganha. Você pode ter certeza disso. A despesa é muito maior. Se você quiser ser boa, muito boa no que você faz, você vai ter que estudar muito. Informação boa e relevante é cara. Informação ruim você tem muita, a oferta é enorme, é barata. É 70 certificados por R$ 39,90. É isso mesmo. Nossa, cara, é muito Aí, real. na hora que chega o espírito para você poder fazer um exorcismo, você vai mostrar o certificado. Eu já falei. A pessoa vai rezar o Pai Nosso. Na hora que a pessoa apresenta ali, minha filha tem curso, você viu que aquele pessoal que está, não vou falar nomes aqui, mas aquele pessoal que oferece 70 certificados por R$ 39,90, você viu que agora tem curso de desenvolvimento de mediunidade? Ai, que bonitinho, pela internet, assim. É pela internet, e assim, o mais legal é que além de ser pela internet, você pode fazer no conforto do seu lado, deitado com o celular, e você nem precisa concluir o curso. Se você compra, já sai o certificado, entendeu? Aí a pessoa vai entrar na casa de um banco e fala assim, aqui, deixa eu te falar, eu já trabalho como médium, aqui tá aqui o meu certificado, você quer meu currículo também? Porque no meu currículo tem lá um reiki, tem uma acupuntura. Mas você sabe fazer acupuntura? Não, assim, eu sei fazer acupuntura mental, né? Porque você sabe que a gente faz na mente, dá o mesmo efeito do físico, né? Pelo amor de Deus, gente, não se vendam, gente, não caia nesse mercadão. Eu sei que às vezes a gente passa apertos financeiros, eu sei que todas as pessoas passam, mas não se vendam por isso. Não venda seu sacerdócio por um prato de lentilha. Não se venda por isso. Sabe? As pessoas vão procurar a gente pelo que a gente faz, pelo que acontece, pelo resultado das coisas que a gente faz. Exatamente. E é por isso que Rainhas do Sabá existem. Que é para a gente colocar a mulherada para falar mesmo. Como eu estou falando da juventude hoje, para hablar. É isso mesmo. Vem habla mesmo. Habla mesmo. E outra coisa, você pode ser excelente no que você faz. Você não precisa ser uma sacerdotisa. Você pode ser várias coisas dentro da magia. Sacerdócio é caminho, é título. Só tem sacerdócio onde tem iniciação. E não é iniciação sacerdócio. Depois que você se inicia, é um caminho enorme até você um dia, talvez, tornar sacerdotisa. Então, amiga, esse negócio, esse seu sacerdócio aí que tem o certificado, 2 anos virou sacerdotisa, não vai pelo título, não. Vai pelo isso caminho. mesmo. Tem 1 ano e 1 dia, daí já é iniciadora, cara. Você não é nem você já iniciou outras pessoas e tal. É bem por aí. Helga,
Foi um prazer, adoramos estar aqui com você. Meninas, é sempre um prazer estar com vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês. Amei. E vocês todos aí, até a próxima lua cheia. Beijo. Beijo.